chegamos num dos pontos mais aguardados. Vale do Ribeira, estado de São Paulo. Na trilha do Rio Betari a gente vai ver o que essa região tem de melhor. Vamos andar dentro de cavernas no meio d'água, ver vários animais curiosos e duas cachoeiras magníficas. Vambora? 29 de dezembro de 2023, o ano tá quase acabando e entramos no estado de São Paulo pela primeira vez. A aventura de hoje é no Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Eu vou para Barra do Turvo e depois para Iporanga. Depois de Barra do Turvo tem um longo trecho de estrada de terra. A estrada não é ruim, só que eu tô andando assim, nunca passo de 40, mas tá dando para fazer com carro de passeio. Iporanga é uma cidade bem pequenininha, mesmo para quem está vindo de São Paulo, do norte, é longe, muita natureza, morros, as cavernas, né? Então você fica com uma sensação de estar bem isolado. Agora eu vou atravessar a ponte do rio e seguir até um dos núcleos do Petar, que é o núcleo Santana. Vamos embora! Então, essa entrada do núcleo Santana, como tem um feriado de Réveillon, olha só o movimento. Fui atrás de um guia, como eu tô sozinho, eu entrei num grupo e aí eu combinei com o meu guia de encontrar com ele aqui agora, são 8h40, a gente combinou bem nesse horário. Eu tô com o Agnaldo. É. O Parque do Alto Ribeira, Petar, está localizado numa área que atravessa o sul do estado de São Paulo, que tem como característica a presença do calcário, uma rocha que, escavada pela água, gerou muitas cavernas. E o que a gente vai fazer nessa trilha é caminhar por um rio no meio dessas encostas. A gente recebe um capacete e uma touca também, preparar para a trilha, uma trilha longa, tá? Que a gente vai margear o Rio Betari. Essa é a principal trilha mais procurada daqui. Então a gente, no percurso da trilha, a gente vai andar nas duas cavernas. Primeira gruta Água Suja, segunda gruta Cafezal, terceira só as cachoeiras, certo? Aqui nós temos vários rochas desse modelo aqui, ó. Qual que é a rocha? Calcário. Toda essa escavação aqui que deram lapiadas são a água da chuva. Cada vez que a água da chuva composita aqui em cima, ela vai dissolver. E já chegamos à margem do rio. Agora sim, ó. Bem no vale, né? Isso é uma boa infraestrutura aqui, ó. Vamos começar aqui pela visitação da caverna Água Suja, que de suja não tem nada. E a aventura vai começar agora porque a gente vai ficar com água perto da cintura. Quente pra caramba, mas aqui tá uma geladeira, velho. Olha só que legal. Olha só. Que legal, a gente andando aqui no meio das estalactites, então. São formadas com o material que vai calcificando, vai infiltrando e vai se acumulando do teto para baixo. Ela tem esse nome por causa de um fenômeno que acontece de tempos em tempos, em que a água, o nível dela sobe e traz sedimentos. Choque térmico, né? Lá dentro, 19 graus. Pau d'alho. Pau d'alho, então vamos colocar o dedo aqui. Alho certinho. Rápido, meu Deus, olha o cheiro, ó. Rapaz, dá pra fazer arroz com isso aqui, cara. É idêntico o sabor.
Petar tem cerca de 400 cavernas catalogadas e 12 abertas à visitação. Então vamos pra lá agora, hein? Nós vamos entrar na caverna Cafezal agora, que é uma caverna seca, né? Na outra a gente tem que deixar as coisas fora, agora não vai ter água. Aqui a temperatura já cai. Opa! Bora! O mais legal dessa aqui é que a gente encontra vários bichos. Primeiro tem morcego, mas eles fugiram quando a gente chegou. E também nós temos os famílias de aracnídeos. Não é uma aranha. Ele é chamado opilião, tá? Como? Opilião. Não é uma aranha, então? Não. Ah, tem outro aqui. É. Esse aí é o filhotinho. Aqui a gente achou grilo cavernícola. Aí, mexeu. Muito interessante as coisinhas, olha só. E quem passou por aqui foi a jaguatirica. Lá a pegada dele lá. Lá. Tá vendo as patinhas? Rapaz, aquela mais escura ali? É, a pegada de jaguatirica. É não, ela caça lá e vem comer aqui dentro. Agora, meio-dia, nós andamos 3,33 km, exceto a parte de dentro das cavernas. Na hora que a gente entrou nas cavernas, eu pausei o track log, porque ele não iria funcionar. O sinal do GPS não consegue entrar. Então, ó, a gente voltou a margear o rio Betari e o banho da cachoeira vai ser muito gostoso. Agora vamos fazer a travessia de rio, só que aqui a correnteza é muito mais suave, então a gente precisa atravessar de mãos dadas. Estamos chegando cada vez mais perto das cachoeiras, a trilha começa a ficar mais exigente, né? Tem mais rochas. Olha que bonito aqui, então o vale vai ficando cada vez mais fechado. Praticamente um paredão daquele lado. Tá mergulhando mesmo, cara. E essa mata aqui no Petar, ela é, é mágica. Uma coisa que eu só senti aqui. Olha só a missão agora. Vou ter que segurar numa corda. Vamos lá. Pisar naquele ali embaixo. As duas mãos estão fixas aqui. Agora o outro pé vai naquela. Aí eu vou andando por essa frestinha aqui. Em cima eu vou segurando. Poderia botar o pé na água também, tá? Aliás, eu vou fazer isso. Pronto, facilitou. Eu preciso subir aqui. Um pé ali. Mão aqui. E o outro pé aqui. Mais uma mão aqui. Aí. Chegamos num dos pontos mais aguardados. Cara, ela é muito bonita, muito forte, não dá pra chegar muito perto dela. Olha que beleza! Agora, para terminar, vamos na Cachoeira Beija-Flor. Rapaz, olha que bonito, velho. Olha que espetáculo. Aqui tem um poço, mas eu fiz a trilha aqui por cima para chegar mais perto dela. E descendo aqui eu vou ver até onde dá para ir.
Assim que é legal, né? Espera todo mundo ir embora e aproveita a cachoeira. Trilha em dia concorrido é assim. Tchau pra Cachoeira do Beija-Flor. Vamos voltar lá pra sede do Núcleo Santana. Chegamos. Rapaz, tá quente pra caramba. O Vale do Ribeiro não é fácil, cara. Muita umidade, um dia. Mas o banho, justamente por isso o banho foi muito bom. Prepara a perna. Falou, pessoal. Tchau, valeu. Boa viagem, Obrigado. Ah, olha o que eu deixei aqui. Comprei um docinho pra dar uma energia. Ficou aqui. Derreteu. Muito legal essa trilha, assim. Eu conhecia só uma caverna, Caverna Santana. O legal é fazer ela em dias quentes, porque daí você vai mergulhar nas cachoeiras e tal. O Petar, ele tem muita restrição. Aqui tem só uma pequena cachoeira que você pode visitar sem um guia. Nenhuma caverna pode ser visitada sem eles. Além de garantir a segurança, o Anderson, o nosso guia, estava me explicando que é muito importante para a economia da cidade, porque Iporanga surgiu quando foi descoberto ouro aqui. Isso, cara, no tempo da colonização. E a cidade já foi muito maior do que ela é hoje. E depois teve a proibição da exploração de ouro aqui. Então houve uma decadência econômica que foi suprida em parte com a exploração do turismo. Então muita gente tem como renda essa atividade, né? Guiar as pessoas nas trilhas do Petar. Então ele tem essa importância econômica também. Detalhe muito importante, tá? O parque não aceita cartão e nem Pix, o que eu acho vergonhoso pro ano em que a gente tá. Como eu fiz através de um guia, ele já acertou as entradas antes. E não tem agência bancária em Iporanga. Então, confirme com o seu guia antes se as entradas vão estar acertadas ou se você vai ter que acertar aqui na portaria. Senão você vai ter que trazer. O Petar tem outras diversas trilhas e outros núcleos também. Se você quer explorar bem essa região, um final de semana é pouco, tá? Essa que eu fiz é só a principal trilha. Lá na descrição tem informações detalhadas, tem links para adquirir alguns equipamentos que eu usei nessa trilha. O Trek Log era isso. E até a próxima aventura paulista.